Gravar. Então, boa noite a todos, boa noite a professora Fabelis, Zíngara, Silvia, Andréia, Karen, e deixa eu ver quem mais está aqui, todos os colegas, os nossos acadêmicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, UAB, sejam bem-vindos nessa noite fria, mas com uma lua maravilhosa lá fora. Nós vamos hoje, então, dando prosseguimento às nossas atividades extracurriculares remotas, termos a apresentação da professora Fabelis, a nossa querida Fafá, que vai trabalhar com o tema de cartografia e a pandemia, tá? Com a colaboração da sua sempre mestre, professora Andréia Tedesco, que vai ficar por trás dos bastidores, tá? E a gente, então, deseja a todos um bom trabalho. Gostaria de lembrá-los que, de acordo com a resolução, com a reunião do dia 30 de junho, as nossas aulas reiniciam a partir do dia 20 de julho, mas concomitante ao retorno das aulas remotas, nós vamos encerrar a programação que nós havíamos feito, tendo uma live com o professor, duas lives com o professor Edson e o seu grupo de pesquisa, uma live de explicação da construção de uma plataforma para responder às questões dos últimos 13 ENAD, e a última, no dia 31, sexta-feira, final de mês, a professora Selma Ribeiro fará uma live de explicação de uso e importância do drone em geografia. Tá? Então, fiquem atentos à página do Facebook, onde o grupo de comunicação e a professora Karen administram as informações, e os alunos do colegiado estejam sempre em busca do nosso e-mail e contatos para maiores explicações, tá? Vocês serão avisados à medida em que as atividades iniciarem. Lembrando que nós temos uma reunião de DGEL no dia 7, portanto, até o dia 7, nada ainda está certo, nós estamos em fase de planejamento. Queria agradecer a Fabelis pela disponibilidade de trabalhar, tá? E desejar sucesso ao trabalho de hoje. Boa noite a todos, e eu vou fechar a câmera para ficar escondidinho aqui. Tá? Um beijo. O pessoal, não esqueçam, aqueles que querem e que precisam de certificado, façam a sua indicação direitinho, nome, RA, e-mail e curso em que vocês estão. Boa noite, bom trabalho. Fabelis, é tudo com você agora. Qualquer coisa, grita que a gente te socorre. Tá bom, só vou pôr minha pantufa aqui que ela caiu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, agradeço a professora Lígia pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês essa noite. Desejo boa noite aos meus colegas professores, muitos foram meus professores, né, que bom que vocês estão aqui, me sinto feliz e muito prestigiada. A Zíngara, minha colega, né, da graduação até o doutorado, fico feliz por você estar aqui. Meus queridos alunos, saudades de vocês. Vejo alguns aqui com a câmera aberta, algumas fotinhas, mas a gente sente falta, né, da presença de vocês em sala de aula. Confesso que é bem estranho trabalhar assim, né, com o computador, olhando ali só a tela, né, sem ninguém, sem ver expressão, sem ver sorriso, né, sem ver vocês, assim, interagir com vocês, assim, olhando, né, estando junto, mas é o que temos para agora, né, esperando que esse momento de pandemia passe logo, para que logo nós possamos nos rever, né, ano que vem existe essa previsão, então vamos compartilhar esse momento. Bem, para hoje eu pensei em uma atividade bem mais leve, né, do que as tradicionais aulas de cartografia que a gente está acostumado, que é um pouquinho mais puxada, né, então pensei em fazermos algo junto com a professora Andréia, né, que teve a inspiração desse tema, para a gente compartilhar, assim, alguns produtos
que estão sendo gerados a partir da geografia, de SIG, da cartografia mesmo em si, junto com os estudos da pandemia, né? Então, é um momento mais leve para a gente compartilhar algumas informações, né? A gente vai discutir, né, algumas questões também conceituais, e pensei no seguinte formato. Então, a gente vai começar discutindo um pouquinho sobre o que é a cartografia, o que são os mapas, né? Algumas pessoas ainda está fresquinho, né? O pessoal do primeiro ano, do segundo ano, ainda estão lembrando lá da cartografia, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, mas para o pessoal do terceiro e do quarto ano, talvez seja bom dar uma relembrada, né? Uma discussão bem breve sobre SIG, geoprocessamento, e depois a gente entra nos produtos mesmo da cartografia voltados para o COVID. Então, eu pensei numa escala indo do mundial ao local, então, para a gente conhecer assim, alguns aplicativos e o que eles têm de disponível para a gente poder pensar a pandemia em relação à geografia e à espacialização. Então, fiz uma apresentação de slides aqui, professora Andréia, fique à vontade para falar quando se sentir necessidade. Estou com a câmera fechada, mas estou aqui, tá? Você também, na hora que quiser alguma intervenção, só falar. Então, eu vou abrir minha apresentação aqui, me digam se dá certo. Só cuida do teu som, tá, meu anjo, para ele não sumir. Tá bom. Se ficar muito baixinho, pode me dar um aviso, por gentileza. Apareceu aí para todo mundo? Sim. Beleza. Sim, apareceu. Joia. Então, vamos lá acompanhando. Então, para começo, eu achei interessante que a gente discuta um pouquinho o que relembre, né, um pouquinho o que é a cartografia. Então, a cartografia, ela é uma arte, que envolve desenho, cor, ciência, tecnologia de mapeamento. Então, muito do que se relaciona à cartografia, ou tudo que se relaciona à cartografia é o mapeamento, né? Juntamente com seus estudos como documentos científicos e trabalhos de arte. Então, deixei em negrito aquilo que é mais importante para o nosso dia de hoje, né? Então, a cartografia enquanto mapeamento, enquanto documento científico e os trabalhos de arte, os produtos, né? Uma segunda definição traz que a cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, muito parecido com esse primeiro conceito, né, baseado nos resultados de observação direta, ou seja, quando se vai a campo, né, ou de análise de documentação. Então, também achei interessante a gente deixar isso destacado, observações diretas ou análise de documentação, que a gente vai ver que alguns produtos, eles são, que nós veremos essa noite, né, eles são baseados nessas observações diretas e análise de documentos, né, com vistas à elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, assim como sua utilização. Então, a gente sabe que a cartografia, ela não é uma ciência nova, né, não é uma ciência jovem, mas hoje em dia a gente tem um aparato tecnológico que permite que a gente tenha produtos muito, muito interessantes. Então, a cartografia, além de projetar e construir mapas, também estuda esses mapas como fonte de informação sobre o desenvolvimento científico e histórico da humanidade. Então, se a gente pensa nesse sentido, tudo que se produz atualmente, nesse contexto da pandemia, ele vai virar uma fonte histórica e também é uma fonte de informação. Em que sentido? Tudo que se produz, que espacializa a pandemia, ajuda em certo aspecto, ou de uma maneira muito significativa, por exemplo, o poder público na sua atuação. Então, em relação aos mapas, né, então, o que são os mapas, para a gente relembrar? Então, um mapa, ele é uma representação gráfica
comumente sobre uma superfície plana, da organização espacial de qualquer parte do universo físico, em qualquer escala, que simboliza uma variedade de informações, tanto estáticas quanto dinâmicas. Então, lá no laboratório, quando a gente trabalha os mapas, eu sempre falo para vocês, né, a gente pode mapear desde as informações, por exemplo, um dique de diabásio, que está lá e vai ficar lá, como uma informação dinâmica, como é o caso da pandemia. Então, a gente vai ver que tem alguns produtos que eles oferecem para a gente até essa perspectiva da dinâmica, da evolução do COVID, né? Então, o mapa também ele é uma representação gráfica do ambiente físico e cultural. Nesse sentido, a gente entende, então, que o mapeamento voltado, por exemplo, à pandemia, ele mostra alguns aspectos culturais, né? Por exemplo, aglomerações, a relação à economia, né? Então, a gente tem essa representação não só do ambiente físico, mas também dos aspectos culturais. E, para puxar um pouquinho a brasa para nossa, a sardinha, né, para nossa brasa, o mapa também é uma representação gráfica dos fenômenos geográficos. Então, quando a gente pensa, hoje em dia, em cartografia, logo, o que vem na cabeça, né? Vem na cabeça, opa, esse mapa aqui era uma animação. Ah, aqui. Então, ele é uma animação. Vem na cabeça mapas parecidos com esse, né? Que tem uma dinâmica, que mostram não só aquela figura presa ao papel, mas que mostra uma sequência de informações. Então, hoje em dia, logo quando a gente pensa em produto da cartografia, a gente já pensa em produtos digitalizados, né, que trazem uma carga muito ampla de informações. Quando a gente trata de informação dentro de uma ciência como é a geografia, a gente não pensa em informações só como dados, né, os dados brutos, mas também informações mais trabalhadas. Então, nós trabalhamos as informações geográficas. O que diferencia uma informação de uma informação geográfica? Então, a informação geográfica, ela tem uma dimensão espacial, ou seja, ela tem uma posição na superfície do planeta. Então, se a gente pensa, por exemplo, na pandemia, a gente sabe que ela teve lá os primeiros focos em um lugar e se dispersou para o mundo inteiro. Então, ela começou lá na China, e hoje a gente vê que tem, por exemplo, em cidades interioranas próximas a nós, Ivaí, Ipiranga, Imbituva, cidades mais do interior, por exemplo, lá na região norte, né, cidades que estão muito desconectadas, a gente pensa que parecem desconectadas do mundo, mas a gente vê que tem dimensão espacial. Então, o mapeamento dessas informações, ele traz para a gente essa dimensão espacial do fenômeno. Quando a gente pensa em informação, hoje em dia, a gente sabe que tem muita informação que é espacializada, porque o mundo é muito dinâmico, né? Tá todo momento acontecendo coisa, a tecnologia está a todo momento melhorando, crescendo, né? Então, a gente tem um conjunto muito grande de informações geográficas, né? Então, para trabalhar com essas informações geográficas, algo que é muito especial é o SIG, né, que são os sistemas de informação geográfica, também são conhecidos pela terminologia inglesa GIS, né. Então, o que é o SIG? Ele integra dados, pessoas e técnicas, software e hardware, ele possibilita coleta, armazenamento, processamento e análise dessas informações, e o que ele dá para nós? Produção de novas informações, visando segurança, confiabilidade, facilidade de uso, agilidade nas atividades humanas referentes, por exemplo, a monitoramento, tomada de decisão relativa ao espaço geográfico. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em produtos, né, relacionados à geografia, o SIG
ele é muito importante, né, porque ele consegue fazer esse aglomerado das informações e mostrar os produtos num sentido muito mais amplo de contextualização. Lembrando que a gente está só dando algumas pinceladas aqui, né, sobre SIG, né, enfim. Quando a gente pensa em SIG, muitas vezes a gente confunde ele com o geoprocessamento, né, então uma coisa, ele é diferente da outra. O geoprocessamento, ele utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar essas informações geográficas, mas ele está dentro do SIG. Então, o SIG, ele abrange também o geoprocessamento. Então, o SIG, ele engloba a geografia, a cartografia, a estática, né, a computação, também o geoprocessamento, e ele armazena, recupera e também apresenta essas informações. Então, monta um produto esquematizado com muitas informações. Então, muitos dos produtos que a gente vai ver, eles são produtos de SIG. Então, por que a gente usa o SIG, né? Então, ele associa também aos dados espaciais, dados não espaciais. Então, ele aumenta a nossa capacidade de análise. Se a gente pensa em mapa, o que o mapa mostra? Ele representa apenas os elementos da superfície física. Lembram lá nas aulas quando eu falo que aquilo que está embaixo da Terra, muitas vezes a gente não consegue, né, ver ou mapear de uma maneira mais significativa. Então, quando a gente usa, por exemplo, o SIG, a gente tem camadas de informações, como a gente vê aqui nessa figura. Então, a gente tem uma camada que mostra uma informação, uma camada de segunda informação, uma terceira informação, uma quarta informação. Então, a gente vai ver que muitos desses produtos relacionados a COVID, eles vêm nessas camadas de informação. Então, o SIG, ele representa um mapa com mais informações. Então, são camadas de temas agrupadas em um produto final. Lembrando sempre que essas camadas, elas têm que ter a mesma coordenada, né? Então, se a gente está tratando ali da espacialização de um local, a gente está tratando em camadas de mesma coordenada, que permite, então, a gente estabelecer várias correlações das informações. Posso fazer uma complementação, se você puder? Isso, claro, tá? Então, né, quando a gente fala em dados espaciais, é um dado que representa uma posição no espaço, ou seja, é um dado que tem, por exemplo, uma coordenada geográfica latitude e longitude, né, ou uma coordenada de uma projeção cartográfica, o TM, por exemplo. Então, nesse contexto, se a gente pensar em dados em formato vetorial que a gente fala, eles são representados por pontos, linhas e polígonos. E esses pontos, linhas e polígonos vão ter as suas coordenadas, tá? Além desse tipo de dado, a gente tem também os dados que a gente chama de raster ou matricial, que o exemplo são as imagens de satélite, tá? E as ortofotos, as imagens de drone, esse tipo de dado. Quando a gente fala ali em dados não espaciais, eu posso entender, por exemplo, como uma tabela que eu baixo, né, faço um download dessa tabela a partir do IPARDES, do IBGE, e é uma... Deixa eu só ligar meu microfone aqui que está dando retorno. E aí você não necessariamente seriam dados espaciais. Você tem dados que a gente chama de alfanumérico. Então, por exemplo, dados sobre residências de uma população. É uma casa de alvenaria com tantos metros quadrados. É um dado que, por si só, ele não é espacial. Mas, se eu atrelar uma coordenada geográfica a essa informação dessa casa de alvenaria de 60 metros quadrados, eu consigo trabalhar com esse dado num SIG, né? Então, essa é a grande diferença, por exemplo, do SIG para o geoprocessamento. No geoprocessamento, a gente já está processando dados espaciais, que são as imagens de satélite, os dados vetoriais e etc. Quando eu também agrupo dados alfanuméricos a esses dados espaciais, aí a gente tem
o sistema de informações geográficas, que é um processamento mais amplo ainda. Era isso, Fabrício. Obrigada. Então, quando a gente vai lá para a discussão do coronavírus e do SIG, então, tratando das informações geográficas, a gente logo tem que pensar que o que se faz hoje não é nada muito recente. Por exemplo, o mapeamento das doenças, né, não é algo novo. Então, em 1850, a gente já tinha lá um médico britânico, que é o John Snow, que ele mapeou, por exemplo, os casos de cólera lá em Londres, e ele provou que a doença, ela se propagava em maior velocidade e em número nas regiões que não tinha água potável. Então, ele fez lá como se fosse um mapeamento dos poços de água das regiões suburbanas de Londres, e ele percebeu que a doença, ela era muito mais relacionada aonde não existia um sistema de saneamento muito eficaz. Então, já na época, lá em 1850, ele fez esse mapeamento, né? Lembrando que o Jon Snow é esse cara bonitão sentado aqui, não esse Jon Snow lá do Game of Thrones, né? Quando a gente pensa nesse mapeamento e nessa relação da cartografia com a saúde, então, hoje tem muita produção relacionada à cartografia da saúde, à cartografia médica. A gente não vai entrar nesses temas, né? Mas tem muito material bacana disponível, né? Tem muito artigo científico que trata exatamente da geografia da saúde, da cartografia da saúde. A professora Karen, né, até não sei se ainda trabalha, mas trabalhou um tempo, né, com geografia da saúde, né? Então tem muita informação. E os sistemas de informação geográfica, eles trazem muito essa contribuição para a questão da saúde, né? Então, o SIG, ele agrupa e cruza informações oficiais com materiais geográficos. Então, ele permite que a gente visualize as informações em um contexto geográfico, facilita a análise de um problema, já que a gente tem, então, essas camadas de informação que dizem respeito ao espaço e a dados agregados, e proporciona, então, uma rápida definição de respostas e tomada de decisão. Então, quando a gente visualiza o problema no espaço, a evolução, o contexto, é muito mais fácil tomar decisões e achar respostas para aquele problema, né? Então, nesse sentido, ter essa informação espacial esquematizada é muito significativo. Tratando agora mais especificamente daquilo que se tem produzido, um dos primeiros aplicativos que a gente teve relacionados ao coronavírus foi o RAM, Coronavírus Global Cases, que é da empresa ESRI, que é a mesma que disponibiliza o ArcGIS, e ele é um aplicativo muito legal. Então, se a gente vê lá na página do aplicativo, então, ele mostra os totais confirmados de casos, totais de morte, ele tem esse mapeamento, né, ele mostra, então, no mapa, os casos confirmados, os casos de morte, né, então, o ArcGIS, ele foi utilizado como base para a criação do mapa do aplicativo, e ele é um aplicativo bem interativo, né, lançado lá no finalzinho de janeiro. Então, para a gente trabalhar nele, então, ele disponibiliza algumas abas na parte de baixo da tela, né, então, por exemplo, casos confirmados, casos ativos, né, lá na lateral direita, a gente tem a legenda, então, a legenda, ela explica, né, a simbologia utilizada, então, aqui a gente tem a simbologia dos pontos, né, por proporção, né, então, onde há mais casos, as bolinhas, elas são representadas maiores, nos lugares onde tem menos casos, as bolinhas são menores, né, lembrando lá da cartografia temática. Mudando aqui a aba,
Nos casos ativos, aqui onde está circulado em verdinho, a gente já vê uma outra informação, né? Então, são os casos que estão ativos, lembrando que nesse primeiro mapa são os casos confirmados, então ele engloba, né, além dos casos ativos, os casos, as pessoas que já se curaram, que infelizmente morreram. Então, aqui a gente já tem uma outra camada de informação para abrir a legenda também ali na barra direita ali. Uma outra informação, então, é a incidência de casos, né? Então, a gente tem, circulei aqui para a gente dar um destaque aqui no Brasil, para a nossa região, né? Então, esse print de tela foi de ontem, né? Então, são dados atualizados. Então, se a gente vê ali na região do Paraná, a gente tem uma quantidade bem significativa, mas ainda um pouco menor, né, do que das outras regiões do Brasil. Aqui numa outra aba ainda a gente tem relação casos-morte, né, então, se a gente olha aqui para o Brasil, né, então a gente tem também uma quantidade para a nossa região aqui ainda relativamente tranquila se comparada, por exemplo, à questão da Europa, da América Central, né, então teve muito mais mortes. É uma questão que chama atenção, né, se a gente for olhar nos mapas e olhar a incidência de mortes, de casos ativos, de casos confirmados, é que em todas essas situações a gente vê que tem muito caso, por exemplo, nas regiões costeiras, né? Então, aqui, então, na incidência de casos, aqui nas regiões mais próximas às regiões costeiras, nos casos ativos também, né, a gente vê aqui nos Estados Unidos, geralmente porque essas regiões, elas concentram, né, cidades com maior população, ou as cidades que têm maior conexão global, né. Então, esse é um primeiro aplicativo que a gente vê, ele é bem tranquilo de mexer, bem interativo, né, então a gente tem só consultar a legenda para a gente ver, por exemplo, que mudam os valores, né, qual é a simbologia de cada valor. Aqui no Brasil, a gente também tem, né, os nossos dados, né, então o IBGE, ele disponibiliza lá na página dele, quando a gente acessa lá a página do IBGE, pelo site ibge.gov.br, tem do ladinho direito um acesso que ele leva a uma outra página exclusiva para o momento da pandemia, né, que é essa página aqui. Então, no começo da página, ela já apresenta aqui, por exemplo, sintomas, né, quais são os sintomas mais comuns pelas pessoas, né, então a gente vê aqui um segundo bloco de informações, né, que diz respeito à força de trabalho, então, quantas pessoas estão trabalhando, quantas foram afastadas em relação ao distanciamento social, né, afastadas por outros motivos, quantas pessoas estão desocupadas, então, mostrando sobre esse momento, né, da pandemia, e a gente tem também aqui rolando como se a gente estivesse descendo a tela, um pouquinho para baixo na tela, a gente tem algumas categorias. Essas categorias, elas são saúde, sociedade, limites territoriais e economia. Essa aba nova aqui, então, essa parte nova do site lá do IBGE, que é o IBGE Covid-19, foi desenvolvido em parceria com a Fiocruz. Então, muitos dos dados que a gente tem aqui nos mapas, eles são produtos dessa parceria, né? Então, se a gente abre lá na aba saúde, tem aqui, disponibiliza que a gente possa ver todos os produtos, e a gente tem alguns dados, por exemplo, quantidade de UTI, respirador, médicos, enfermeiros. Aqui a gente pode ver, então, o painel interativo e a base de dados. Na base de dados, eles disponibilizam esses dados para a gente baixar e trabalhar em tabela,
painel, mapa, né? Então, os dados eles estão disponíveis para download. E no painel interativo, a gente encontra, então, os mapas interativos. Então, por exemplo, aqui, no painel interativo da saúde, a gente encontra lá os leitos de UTI, os respiradores, os médicos. Se a gente clica em explorar, o que a gente encontra? Esses mapas aqui. Esses mapas, eles são bem legais, bem fáceis de trabalhar. Geralmente, o site do IBGE, quando a gente não está, principalmente para o pessoal do primeiro e do segundo ano, quando a gente não está muito habituado com ele, ele parece meio complicado, porque ele é cheio de abinha, que daí você abre, clica naquela aba, ele leva para uma outra, para uma outra, para uma outra, para uma outra, e parece que nunca chega no produto e tal, mas quando vocês tiverem um tempinho, sentem lá na frente do computador, no domingo, de tarde, abram lá o site do IBGE e vão mexendo, porque tem muita informação bacana. Por exemplo, aqui, o que a gente vê? A gente tem os leitos de UTI e óbitos para 18 de abril. Então, como que a gente mexe nesse produto aqui? Então, a gente tem na parte de baixo, ele vai para, quando vocês abrem essa página, clicando aqui no explorar, ele não vai aparecer exatamente assim, ele vai aparecer um mapa bem mais poluído. Por quê? Porque ele está cheio, todas as alternativas de camadas estão marcadas. Então, lembro sempre quando a gente discute lá na aula, que um mapa muito poluído, às vezes, ele atrapalha um pouco a visualização. Então, aqui eu separei algumas camadas para a gente poder entender um pouquinho melhor o mapa, né? Então, está separado a camada leito de UTI e óbitos. Na parte de baixo da tela, a gente pode abrir a legenda. Essa legendinha aqui, ela não vem aberta. Então, a gente clica ali e ela abre a legenda. Um segundo espaço que a gente pode abrir também são as camadas. Aqui nas camadas, a gente pode escolher o que a gente quer ver. Por exemplo, aqui, agora, eu tinha deixado selecionado apenas os óbitos. Então, diferente daqui, que nas cores verdinhas aqui, né, eles aparecem os leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Nessa segunda opção do mesmo mapa, na mesma tela, só estão aparecendo os óbitos. Outra coisa que é interessante também desses produtos aqui é que a gente tem a possibilidade de ver a dispersão temporal dos casos. Então, aqui, no ladinho direito da tela, vai aparecer aqui um reloginho, você pode aqui disponibiliza esse quadradinho aqui. Nesse quadradinho, você pode ir mexendo para lá e para cá. Não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse aí, né? Sim? Não? Sim, Fabeliz, dá para ver direitinho. Então, aqui nessa barrinha, vocês conseguem fazer a projeção temporal do mapa. Então, ele vai modificando à medida que o tempo vai passando. Então, ele é muito bacana. Então, se a gente vai, por exemplo, aqui para os respiradores também, tem os mesmos tipos de mapa para a gente trabalhar, para os médicos por região também. Para quem gosta, por exemplo, da parte de população, tem um pouquinho para baixo nessa tela, onde diz sociedade, a gente pode ver, por exemplo, quantidade de pessoas por residência, quais são as áreas de cada região do país que tem mais aglomerado subnormal, por exemplo, que é uma das categorias que o IBGE trabalha, tem a questão dos indígenas, dos quilombolas, então, está tudo nessas abas se relacionando a questão do Covid. É bem tranquilo de mexer. É só a gente ir abrindo todas as abinhas aqui, mexendo mesmo que vai ficando tranquilo.
e tem muita informação. Então, nas barras laterais, eles disponibilizam, né, os textos explicativos, então é bem bacana de mexer. Uma outra página, né, que está disponível também para a gente ver em relação os mapas e dados em relação ao COVID, é a Monitora COVID, que é da Fiocruz. Depois eu disponibilizo os links para vocês consultarem, mas traz dados bem interessantes. Por exemplo, aqui a gente tem o mapa do Brasil, e quando a gente vai passando o mouse sobre o mapa, ele vai aparecendo as cidades e o total de casos confirmados e o total de óbitos por cidade. Aqui eu peguei a cidade de Imbituva, então lá em Imbituva tem 52 casos confirmados e 1 óbito. Você vai mexendo o mouse, vai aparecendo lá o nome da cidade, quantidade de casos confirmados e quantidade de óbitos. Também ele tem atualização diária, ó, esse é de ontem, né, dia 2, às 8 horas, então os dados são bem fresquinhos. Ele disponibiliza também, nessa mesma página do Monitora COVID, alguns dados que são bem bacanas para a gente observar, né, o número, o crescimento, né, dos casos. Por exemplo, aqui a gente tem, nessa aba direita, várias possibilidades de consulta, né, uma delas é a situação de cada estado, né, então, aqui eu selecionei o estado do Paraná, mas a gente pode selecionar qualquer estado, abrindo essa linguetinha aqui. Então, ele mostra os casos acumulados, total de óbitos, casos novos, óbitos novos, é bem bacana. Então, aqui se a gente olha, por exemplo, cidade de Ponta Grossa, né, a gente tem aqui total de casos acumulados, total de óbitos, os novos casos do dia, né, confirmados. Aparece os dados do Paraná. Um outro dado bem bacana que a gente tem aqui, no site do Monitora COVID, por exemplo, ele mostra na população, em relação à população de risco, a população adulta com doenças crônicas não transmissíveis e a população idosa. Então, se a gente for olhar, é um dado espacial referente à população, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele tem a maior quantidade de população idosa, né, acima de 60 anos, com algum tipo de doença crônica, né, o Paraná, ele tem aqui, tá aqui nesta linha, se a gente acompanha ela, e à medida que a gente vai passando o mouse em cima, ele vai aparecendo a porcentagem da população que representa, por exemplo, as pessoas que têm doença crônica, no caso do Paraná, 20,8% tem algum tipo de doença crônica, então são pessoas mais vulneráveis, né, a COVID, ou a população idosa, que representa 17,2% da população, então também faz parte da população de risco. Então, é bem interessante para a gente fazer essas consultas, né, de dados espaciais, ou a observação no mapa mesmo. Posso fazer mais uma observaçãozinha? Pode, claro. Então, se você puder voltar, isso, esse aí. Entender que cartografia temática, apesar da gente dar o nome só cartografia, ela engloba também a parte de gráficos, de representação de dados por meio de gráficos, né? Então, essa representação que está aí por barras, né, ao invés de ser por colunas, está por barras, porque são coluninhas deitadas, né, resumindo. A gente também estuda esse tipo de representação dentro da cartografia temática, apesar de não ser um mapa. E a maioria dos mapas ali que a Fabilis mostrou, tanto dentro dos sistemas ali, como do SIG, o primeiro,
vocês estão vendo que são mapas de símbolos pontuais proporcionais. O que significa isso? O símbolo que se usou para representar a informação, pode pôr esse anterior aí que você acabou de passar. Esse? Isso ali, ó. Então, a simbologia usada para representar a informação foi o ponto, e a maneira de expressar a quantidade por meio deste símbolo é pelo tamanho desse ponto. Só que para a gente chegar no tamanho de cada ponto, a gente tem que fazer um tratamento estatístico dos dados, que são tabelas, né? Tabelas que se a gente pensar, por exemplo, no caso aqui do Paraná, sei lá, a gente vai pegar, então, da Secretaria Estadual de Saúde, né, dos casos que estão sendo notificados e etc. Então, isso é uma tabela, são dados alfanuméricos. E aí, a gente vai ter que pegar e classificar esses dados. Então, eu vou fazer uma quantidade, por exemplo, ali, de 80 a 150 casos, eu vou representar com esse tamanho dessa bolinha, de 150 a 200, com outro tamanho de bolinha. E vocês podem ver que a primeira classe, por exemplo, ela variou de 80 a 150. A segunda já varia de 150 a 200, a outra de 200 a 300. Então, a gente não faz uma divisão em classes de forma assim, vou fazer de 100 em 100, vou fazer de 200 em 200. Não, a gente usa alguns métodos estatísticos para selecionar qual é a melhor divisão de classes para aquele conjunto de dados que a gente tem, tá? Então, não temos como dissociar a estatística da cartografia temática e, principalmente, de nenhuma das áreas da geografia em si, tá? Todas, vamos pensar em termos de alunos, todas as disciplinas que vocês têm no curso, elas são indissociáveis. Se um geógrafo sabe meia boca uma coisa e meia boca outra, ele é um geógrafo manco, tá? Não tem como vocês serem capazes de fazer análises completas, seja de dados ligados a dados socioeconômicos, dados de saúde ou dados físicos, se vocês não tiverem um conhecimento global de todas as áreas englobadas aí pela geografia, tá? Então, eu só queria enfatizar aí, que vocês vejam que numa apresentação sobre um tema que é Covid, vocês vejam quantos aspectos da geografia estão envolvidos. E se a gente partir ainda para análises espaciais, como a Fabelice falou, olha, nas áreas costeiras a gente vê disseminação. Se a gente pegar uma área costeira que tenha um porto, por exemplo, como Paranaguá, como Santos, é óbvio que você vai ter todo um estudo sobre o porquê se disseminou tão rápido a partir desses locais, né? Então, vocês vejam quantas áreas da geografia estão envolvidas dentro de uma análise dessa. Era isso. Obrigada, professora. Aqui já falamos, né, da Fiocruz. Outro grupo que tem produzido muito material bacana é um grupo lá da Unesp, que é o Radar Covid. Então, eles têm produzido uma série de mapas também bem interativos, que ficam disponibilizados lá na página, agora, se não me engano, é da pós-graduação da geografia mesmo, que é do Radar Covid. Então, eles disponibilizam, por exemplo, uma série de mapas temáticos sobre a Covid, e eu trouxe aqui alguns para a gente conhecer. Então, aqui a gente tem o primeiro grupo de mapa, né, que é os casos confirmados por município do estado de São Paulo. Não são apenas mapas do estado de São Paulo, tem um volume
grande de mapas de São Paulo, mas também tem os mapas que mostram os casos no Brasil, né? Então, ou na região ali próxima a São Paulo, como a gente vai ver. Então, nesse mapa também a gente consegue ir passando o mouse sobre os municípios e vendo o total de casos confirmados. Então, ele também mostra os casos por proporcionalidade, né? Então, as bolinhas menores representam menos casos, as bolinhas maiores representam mais casos, e aqui, no caso de São Paulo, se a gente for ver a maior concentração de casos, ela ainda fica, né, na região da capital, né? Esse mapa, ele é bem interessante, né? Então, ele trabalha com a centralidade e dispersão de serviços de saúde. Então, ele mostra o quê? As cidades para onde as pessoas recorrem em caso de necessidade de saúde, seja ela simples ou mais complexa, né? Então, esse mapa, ele traz alguns conceitos que a gente trabalha muito, né, por exemplo, as linhas, pontos e polígonos representando as informações. Então, aqui, nele, a gente tem as linhas representando a direção da dispersão da população em busca de serviço. Então, se a gente olha, por exemplo, essa bolinha aqui, que eu estou passando o mouse, ela é Ponta Grossa. Então, se a gente olha aqui, qual é o centro onde as pessoas da região buscam atendimento? Por exemplo, Hospital Regional, Santa Casa, Hospital Bom Jesus. É a cidade de Ponta Grossa, né? Então, a gente recebe pessoas vindas de Piraí do Sul, Castro, Carambeí, Ipiranga, Ivaí, Imbituva, Teixeira Soares, né? Então, todos os municípios aqui da região recorrem a Ponta Grossa. Então, se a gente vê as linhas, elas vão indo em direção à cidade de Ponta Grossa. O mesmo acontece, por exemplo, com Cascavel, com Maringá, com Londrina e dentro do nosso estado, especialmente Curitiba, né? Então, a gente vê que muitas linhas chegam a Curitiba. Em relação aos polígonos, né, eles representam o número de casos. Então, aqui está mostrando parte, né, do Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, um pedacinho do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Então, se a gente vê um número maior de casos, fica dentro lá do polígono que circula a região da capital de São Paulo, né? O que representam os pontos? Os pontos aqui, eles representam as cidades, os pontinhos azuis, as cidades que têm aeroporto internacional. Então, eles também trazem essa relação, aqui, ó, na legenda aqui, ele explica, né, fazendo essa correlação com a dispersão da população. Por exemplo, as cidades que têm o aeroporto internacional, elas podem ser passíveis de maior número de casos, né? Então, as pessoas vêm de fora, então é por onde começa, geralmente, né, os casos, por onde começaram, né, os casos de Covid aqui no Brasil. Então, ele é um mapa bem interessante, né, traz um conjunto bem amplo de informações. Esse aqui, ele é um mapa que diria que ele tem uma informação muito, até sentimental, porque eles falam aqui nesse texto explicativo do porquê do uso dessas cores. Então, o que mostra esse mapa? Mostra aqui o nosso país, e as linhas azuis, elas são o total de óbitos. Então, onde as linhas são mais altas, representa os locais onde morreu mais pessoas, né, entrarem em óbito por causa da Covid. E ele explica aqui no texto que, por exemplo, a cor preta, a cor
roxa, ela foi utilizada representando a tristeza, né? O roxo transmite a sensação de tristeza, mas também de contato com a espiritualidade. Então, a gente vê como o mapa, ele não representa apenas uma informação fria, né? Um dado numérico. Ele também pode trazer uma representação cultural, uma representação sentimental sobre a situação que ocorre em um determinado espaço, num determinado momento. Achei muito interessante, né, esse mapa, que também é lá do Radar Covid da Unesp. Puxando um pouquinho para mais perto de nós, a gente tem aqui um mapa desenvolvido pelo Núcleo de Estudos de Economia Social e Demografia da Universidade Federal. Esse mapa aqui, ele destaca as rodovias estaduais e federais pavimentadas como eixos de dispersão do vírus pelo alto tráfego de pessoas. Então, a gente vê aqui que ele trabalha com as cores, né, para representar o número de casos. Então, onde a cor azul, ela representa o menor número de casos, né, a cor vermelha representa o maior número de casos. A gente também tem a representação dos aeroportos pelos pontos verdes, e bem frisado as rodovias, né, pavimentadas, sejam elas estaduais ou federais, representadas pelas linhas vermelhas. Então, já traz uma outra correlação, né, que se possa desenvolver em relação ao Covid, né, mas puxando para a parte da geografia econômica, das estradas, né, dos aeroportos. Posso fazer mais uma intrusão magmática? Pode ficar à vontade. E por que essas cores, né? Então, existe dentro da cartografia temática... Não, estava bom, era aquele mesmo. Tava... Desculpa, deu uma dedada aqui. Aí. Então, existe também todo um estudo dentro da cartografia temática, dentro de como que acontecem as percepções sensoriais das pessoas. Então, há todo um estudo, assim, dentro da área até psicológica, para a gente saber como representar melhor alguma coisa dentro da cartografia temática. Então, é já convencionado que a gente expressa com cores frias, quantidades menores, e com cores quentes, quantidades maiores. O que são as cores quentes? É o vermelho, o laranja, o amarelo, porque quando a gente olha, é o que mais chama atenção. Então, se isso é o que te chama atenção primeiramente, é o que tem que expressar maior quantidade. E as cores frias, que são o azul, o verdinho, o cinza, eles vão chamar menos atenção, tá? Claro que aqui vocês poderiam avaliar também que, mas tem tamanhos diferentes, tamanhos grandes também chamam mais atenção. Mas aqui não é o caso da gente estar expressando quantidade por tamanho, e sim por cor. O tamanho ali só está mostrando a mancha de dispersão, tá? Mas então existe também toda essa preocupação em comunicar a informação de forma mais intuitiva, que a pessoa, ao olhar, mesmo que ela não vá primeiro ali analisar a legenda, mas que ela já perceba de cara que o que está chamando mais atenção, que é a cor quente, é o que expressa maior quantidade. Era isso. Joia, obrigada. Aqui, no segundo mapa, também da Federal, só que de um outro grupo, né, do Observatório do Litoral, que ele é um projeto de extensão. A gente tem um mapa que ele é um pouquinho diferente daqueles que a gente geralmente trabalha, né, então, quando a gente olha, ele parece, nossa, parece estranho, né, para o pessoal do primeiro e do segundo ano, vão pensar que parece aquele mapa coxinha que eu fazia do Brasil, né, nas aulas. Ele é um mapa em anamorfose.
O que significa isso? Que ele distorce a proporcionalidade entre os territórios para adequar aos dados quantitativos que a gente tem aqui. Então, o que a gente tem nesse mapa aqui? Coronavírus, casos em investigação no Paraná, ele mostra, então, a taxa de urbanização e os casos confirmados até abril. Dentro lá do espaço disponibilizado para o Observatório do Litoral Paranaense, a gente tem mapas mais atualizados e uma série de boletins que trabalham as informações desses mapas. Então, depois vocês podem consultar lá na página deles. Então, esse mapa, ele está mostrando a taxa de urbanização, expressa pela cor mais cinza, né, o cinza mais escuro, ele expressa as taxas os municípios que têm maior taxa de urbanização, por exemplo, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, com o degradê de cores indo para o mais fraquinho, para os municípios com menor taxa de urbanização. Então, por exemplo, a gente vê aqui os municípios do centro do estado, né, e a gente vê a relação dos casos confirmados de COVID, né, então, nas cores vermelhas, mostrando por tamanho, né, esse por degradê de cor, né, esse por tamanho, os casos confirmados. Então, se a gente vê a maior bolinha, ela está lá em Curitiba, tem o maior número de casos confirmados. As menores, né, nas cidades mais interioranas. Então, a gente tem aqui duas informações expressas em um mapa, que eu quis trazer ele para a gente observar um mapa um pouquinho diferente daquele que a gente é habitualmente acostumado, né, a gente bate o olho, já olha aquele mapa, então tá, isso e aquilo, esse a gente tem que fazer uma interpretação um pouco mais apurada, né, então ele traz dois dados, um qualitativo e um quantitativo, para a gente observar numa forma um pouco diferenciada. E, por fim, puxando para o local, Ponta Grossa também tem lá o aplicativo, para quem não tem, depois aproveita para abrir no celular. O nosso aplicativo, ele também é bem interativo, né, então a gente pode ver os casos notificados, casos confirmados, descartados, suspeitos, ativos, né, número de óbitos, a gente tem poucos, né, felizmente. Aqui, eu abri essa tela para a gente observar duas situações diferentes e um pouquinho sobre a localização desses pontos, né. Então, aqui é a primeira visão que o aplicativo mostra, a gente pode ir dando zoom lá na região onde a gente quer ver, clicando aqui no mais ou no menos, né, para aumentar e diminuir, ou mesmo movimentando os dedinhos lá sobre o mapa, para ele ampliar ou reduzir. Aqui eu peguei uma região da cidade, região, acho que é Órfãos, né, lá próximo do bairro São José, para a gente observar o que muda dentro do mapa, né, então, aqui a mesma região, ela aparece nas duas situações, uma com os casos confirmados, então a gente pode ver que o mapa ele fica bem mais limpinho, outra com os casos suspeitos, então o mapa ele fica bem mais vermelhinho, né, então a gente tem ele mostrando, né, um número maior de casos incidentes de suspeita e um número menor de casos de incidência, caso confirmado, né. Um outro aspecto que me chama atenção em relação a esses aplicativos mais locais, né, é a questão, por exemplo, da localização dos pontos. Umas 2 semanas atrás, aqui no condomínio onde eu moro, surgiu uma discussão acalorada entre os residentes, porque no aplicativo aparecia um caso suspeito.
E esse caso suspeito foi marcado na portaria do condomínio. Então, até peguei aqui como exemplo o condomínio Garden Park, eu não moro aqui, né, óbvio, prof. não ganha também, sim, mas aonde que esse ponto é marcado? Ele é marcado na portaria do condomínio. Então, não significa que o ponto, ele mostre exatamente o lugar onde acontece o caso. Então, por exemplo, esse caso vermelhinho, aqui na tela, não significa que a pessoa que mora nesse lugar aqui seja a pessoa confirmada com Covid. Por quê? Ele é feito um deslocamento, né? Então, a gente tem aqui uma das vizinhas, ela trabalha na prefeitura, lá na parte da saúde, então ela explicou para a gente que, por uma questão de preservar a integridade física e psicológica da pessoa, eles marcam a região. Então, não fiquem assustados se do lado da casa de vocês, por exemplo, aparece lá uma bolinha vermelha. Então, é por região. Então, só para a gente ter esse esclarecimento no uso de aplicativos, né? Então, muitas cidades, acredito que a maioria das cidades maiores, elas têm, né, esse tipo de aplicativo. Então, mas a integridade das pessoas, ela fica preservada, né? Então, é por região, a marcação é por região. Aqui no mesmo aplicativo, então, aqui de Ponta Grossa, a gente tem também os casos por gênero e idade, então, um dado numérico aqui, para a gente observar o maior caso de suspeitas entre as mulheres, na faixa dos 30 a 40 anos. Mesma coisa em relação a casos confirmados, né? Os casos confirmados aqui, a gente vê que eles têm um valor mais alto. Aqui também a gente tem um segundo gráfico que mostra os casos por bairro, né? Então, o bairro que tem maior número de casos suspeitos é o bairro de Uvaranas. Mesma coisa em relação aos casos descartados e aos casos confirmados também na nossa cidade. Posso fazer mais uma observação? Claro. Por que o maior número de casos é em Uvaranas? Aí que o geógrafo tem que entrar analisando. É o maior bairro da cidade, com uma extensão enorme, né? Então, o geógrafo, ele tem essa visão global das coisas. Então, ele não vai simplesmente olhar ali sem pensar na área ocupada por cada um desses bairros. E vai pensar, bom, esse número é grande? Ok, mas ele é proporcional à área desse bairro. Então, não significa que existe um foco gigantesco em Uvaranas e menor em outros bairros, né? Então, ter sempre essa visão ampla para fazer análise de qualquer fenômeno. Era isso, Fabrício. Uhum. Obrigada. E, por fim, então, para a gente entender, né, qual que é essa correlação entre o coronavírus e a cartografia, a informação geográfica, né? Então, para que a gente perceba que essa representação visual, ela ajuda a entender o contexto da doença, como a gente pode observar em relação a todos os produtos que nós vimos em diversas escalas, né? Então, nós vimos ali no contexto global, no contexto nacional, no contexto estadual, regional, ali, por exemplo, no mapa de São Paulo, né, que mostra a região do Paraná, a região do Mato Grosso, né, municipal e local, até mesmo local aqui, quando a gente fez a observação nos bairros, né? Então, isso ajuda a quê? A ver se existem, por exemplo, modelos repetidos, né? Padrões do que está acontecendo. Aquilo é um padrão naquela região, aquilo é um padrão no nosso país, a dispersão, ela acontece seguindo um padrão naquele espaço. O que fazer nesse caso, né? Como que a gente pode entender aquele fenômeno dentro do contexto espacial daquele produto? Então, também a gente pode visualizar o avanço da COVID, né? Ajuda a prever a propagação, entender a movimentação dos grupos no espaço, a dispersão da doença, as áreas onde a atuação é mais necessária, onde são
onde existem as urgências, né? Então, se a gente olha, por exemplo, nos produtos lá do IBGE, a gente consegue, por exemplo, compreender a estrutura da saúde, onde há mais médicos, onde há menos médicos, onde há mais enfermeiros, onde há menos enfermeiros, onde há mais respiradores, onde há menos respiradores, né, aonde é necessário investir mais, aonde concentrar, né, a busca de ajuda, o investimento. Lembrando sempre que esse produto da cartografia, ele é uma comunicação muito mais acessível, então ela está disponível tanto para a população quanto para os gestores públicos. Existe, então, a possibilidade de trabalhar com várias camadas de informação, como a gente viu, a gente pode ir montando as camadas para fazer as nossas análises, com dados cruzados. Um exemplo ótimo disso é a cooperação entre o IBGE e a Fiocruz, né? A gente viu quanto dado dá para gerar, e isso ajuda, então, na atuação sobre previsão dos cenários, na atuação profissional de um geógrafo, ou na disponibilização dos nossos produtos de trabalho para os gestores públicos. E espero que, no amplo contexto, vocês tenham percebido oportunidades de trabalhar para o pessoal da licenciatura, para trabalhar com essas informações em sala, né? Então, a gente viu que são informações muito ricas que se encontram disponíveis de maneira gratuita para o pessoal do bacharelado e para o pessoal em geral, para a gente perceber como esses produtos que nós geramos com o nosso trabalho, eles são muito ricos, enquanto material a gente tem disponível para fazer análise, para fazer os nossos trabalhos, TCC, dissertação, tese, né? Então, quanto a gente pode avançar nas nossas discussões com esse tipo de material que a gente observou, e eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Agradeço também à professora Andréia pelas contribuições. E é isso, por enquanto. Professora Andréia, a palavra é com você. Eu faria só mais uma observação em relação à produção de mapas. Então, com a cartografia digital, com o advento aí do SIG, ficou razoavelmente fácil, digamos assim, fazer um mapa, porque virou meio que apertar botão, né? Então, quem domina um software de SIG, ele sabe lá a sequência de botões para apertar e fazer um mapa. Só que fazer um mapa, ele tem tanta coisa por trás disso, que a gente tem visto mapas que são bonitinhos, coloridos, totalmente errados, passam uma mensagem completamente errônea, usam a simbologia que não é a mais adequada, usam a divisão estatística dos dados, que vai mascarar a informação, ou vai dar a entender que uma coisa é mais do que outra, quando na verdade é o contrário. Então, é muito preocupante, assim, a facilidade, entre aspas, de se apertar botões num software. Porque se você não tem um conhecimento teórico, um embasamento do que você está fazendo, com que tipo de dados você está fazendo, qual a finalidade, né, ou para que público aquele mapa vai servir, você tem mapas desastrosos, né? Então, a gente tem que cuidar muito, porque é como o nosso escritor lá dizia, né, bonitinha, mas ordinária. Então, a gente tem mapas bonitinhos, mas ordinários, que mentem, que não dizem nada, que são uma confusão, tá? Então, é só quando, assim, eu tenho um embasamento do que eu estou fazendo, que eu consigo fazer um mapa verídico mesmo. Então, a cartografia temática, ela se tornou muito perigosa. A cartografia topográfica, né, ou de referência, que a gente fala, ela é feita pelos órgãos oficiais, pelo IBGE, pela Diretoria de Serviço Geográfico. Então, existe um rigor, existe um controle. Mas a cartografia temática, ela é feita pelos próprios usuários de mapa que tenham algum
algum conhecimento para gerenciar aí um software, tá? Então, sempre analisem friamente um mapa bonitinho, coloridinho, né? E, principalmente, vejam qual é a fonte dos dados que foi usada para fazer aquele mapa, né? São dados oficiais? Foram bem tratados? Porque é muito fácil a gente gerar uma tabela no Excel com dados fictícios e, a partir disso, gerar um mapa, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com esses aspectos da facilidade que o mundo digital nos trouxe, tá? É só esses alertas aí que eu queria dar, e parabenizar a Fabeliz, né, que foi uma pesquisa bem ampla que ela fez, e uma apresentação excelente. Como não poderia deixar de ser, né, da nossa aluna, ex-aluna brilhante, que agora é nossa colega de trabalho brilhante, né? Ai, que amor. Obrigada, professora. Então, rasgando-se seda com esse frio, mas merecidamente os elogios tanto a Fabeliz quanto a seriedade do trabalho da professora Andréia. E eu gostaria de, antes de dar prosseguimento, pegar um gancho do que a professora Andréia colocou com relação à análise dos dados, lembrando que o geógrafo faz análise geográfica, coisa que vem de uma geografia tradicional e que não se perdeu, apenas está se omitindo de fazer. E o que normalmente a gente vê e observa e percebe em bons trabalhos, e às vezes de pessoas com certo renome, é uma análise espacial rápida. É uma análise de distribuição e não uma análise geográfica em que todas as variáveis do espaço geográfico estão considerados. Então, esse afã da tecnologia, né, ele muitas vezes, ele encanta, mas ele fica sem consistência. Então, muitas vezes a gente olha um mapa, né, eu digo assim, eu não sei apertar o botão, mas me dá um mapa errado para ver como eu enxergo o que está ali. Por quê? Porque a gente tem na formação, e aqui a professora Silvia, a professora Andréia, que somos um pouco mais antigas na formação, a gente tinha a preocupação de fazer mapeamento à mão, né? A gente tinha lá e isso fazia com que nós desenvolvêssemos uma acuidade visual maior em relação à espacialização dos dados, ou seja, não só na distribuição deles, mas nas correlações geográficas que eles representam. Então, eu só queria pegar esse gancho para reforçar aos alunos da licenciatura e do bacharelado que aqui estão, que quando os professores dizem a vocês, olha, pensem geograficamente. O que isso significa? Significa que você tem que ter um olhar geográfico, ou seja, o espaço é um todo indissociável, né? Newton Santos e tantos outros que estão por aí. Muitas vezes nós sabemos esse conceito, nós reproduzimos o conceito, mas nós não aplicamos nas nossas análises geográficas. E é preciso resgatar essa análise geográfica. Basta acompanhar o trabalho que o IBGE está fazendo com a coordenação da professora Rosângela, junto com o Marcelo e os professores aqui da UTFPR, com relação à nova proposta de mapeamento do relevo brasileiro. Eles insistem nessa questão. É preciso olhar o relevo como um aspecto geográfico. Então, esse geográfico tem uma força muito grande. Eu não podia perder esse espaço de resgatar isso que a gente insiste sempre quando vai analisar os artigos, quando vai analisar as dissertações e as teses. Tá? Fabeliz, a apresentação foi ótima e eu acho que você tem algumas perguntinhas, e eu vou pedir para a professora Karen me ajudar. No meio do caminho, alguns alunos fizeram perguntas, uma vez ou outra a professora Andréia respondeu no chat, mas eu gostaria de deixar aberto
para os comentários da Zíngara, da professora Silvia, com relação a isso, para a gente alargar um pouco o entusiasmo desses alunos. Normalmente, o pessoal do primeiro ano, a gente tem aqui o pessoal que entrou agora esse ano, o pessoal da licenciatura UAB, os poucos alunos do bacharelado, eu sinto tanto que eles não estão participando disso, tá? Deixamos aberto, então, para as questões, se a Karen me ajuda, eu vi que tinha dúvida aqui. Vou te ajudar aqui, então, Lígia. Uma que era dos mapas rodoviários, eu acho que foi, não lembro quem foi que fez aqui, porque eu estou acompanhando, e comentários que a professora Silvia e a Zíngara, se ainda está aí, queiram fazer, enquanto nós damos uma olhadinha no chat. O professor Fernando Manosso, boa noite, professor, tudo bem com Oi, você? boa noite, Manosso, também. O professor Fernando Manosso, ele queria saber se vocês conhecem alguma base pública dos casos de Covid para download em Shapefile, ou qualquer formato com localização dentro dos municípios. Andréia e Fabelis podem responder para a gente? Eu não cheguei a olhar nada sobre isso, tá? Porque o que a gente tem visto é que, pela questão ética, né, de divulgação de dados das pessoas, então, as secretarias de saúde, os órgãos, assim, tanto as secretarias municipais quanto estaduais, elas estão tendo muito cuidado na divulgação. O que eu vi, assim, que são projetos, por exemplo, de universidades, né, como a Fabelisa apresentou, da Unesp, da UFPR, e que daí professores fazem um projeto de pesquisa que passa por uma comissão de ética e aí conseguem acesso aos dados. Eu não cheguei a ver se tem isso, assim, livre. Não sei se a Fabeli já teve acesso a alguma coisa. Também não procurei, acho que foi nessa mesma perspectiva que eu vi, né? Tem dados disponíveis. Professor Fernando disse o portal Covid. O portal Covid também tem vários dados a respeito da doença, né? Mas talvez lá você consiga, com os autores, baixar os shapefiles, tá? Conversando principalmente com os principais autores. Eu também gostaria de fazer um comentário. Parabéns pela live, professora Fabelis, professora Andréia. Achei excelente o tema trabalhado, principalmente com relação à cartografia temática, né? Eu penso que toda a Secretaria de Saúde de todos os municípios deveria ter um geógrafo inserido, porque é extremamente importante você trabalhar com os dados sociais, econômicos e a espacialização desses dados. A geografia está dando um show. Os médicos não conseguem verificar como está a situação do Covid nos municípios, nem os gestores, nem os planejadores, sem um mapa. Então, o mapa auxilia muito a entender a dinâmica, seja saber onde estão as pessoas de terceira idade, que são as pessoas com maior risco, saber onde estão os diabéticos dentro do seu município, saber onde estão as crianças, onde está a maior concentração de população. Tudo isso te ajuda a lançar estratégias e planejamento para minimização da doença. Então, é muito importante tudo isso que vocês colocaram. Também é muito fundamental conhecer, como vocês colocaram, o geoprocessamento, é fácil fazer mapa hoje, apertar botão, relativamente mais fácil, mas saber também como que nós podemos disponibilizar a informação, é fundamental saber das leis, né? Vocês muito bem colocaram aqui, não podemos expor as pessoas contaminadas. Por que não podemos expor? Porque causa muito preconceito. Então, vocês imaginem, né, algumas pessoas tiveram seus endereços, né, para a mídia, né, e os jornalistas foram na casa dessas pessoas, os vizinhos queriam espantar as pessoas das residências com medo da doença. Então, você entra quase que na época da hanseníase, dos leprosos, daquele estigma da doença. Então, como é importante saber da lei, e não é permitido divulgar o local, a localidade. Por isso que todo o trabalho precisa passar por um comitê de ética, porque você precisa saber
como conversar com o paciente e como disponibilizar essa informação. E essa informação, muitas vezes, ela fica retida com os gestores, né? Os gestores de Ponta Grossa está de parabéns na prefeitura, porque ela tem um geoprocessamento e tem trabalhado com esses dados, ela sabe quais são os locais onde estão os contaminados e tem feito um efetivo trabalho, né, de sensibilização. Você pode fazer isso para outras doenças, né? Você pode fazer isso para hanseníase, você pode fazer isso para tuberculose, para AIDS, você pode trabalhar em conjunto e otimizar os gastos. Então, parabéns, e eu acho que os geógrafos têm um mercado de trabalho imenso. Se também os gestores, né, souberem do que nós somos capazes de fazer, porque muitas vezes os gestores não sabem que a geografia tem esse potencial. Então, a gente precisa mostrar isso também, tá? Mas parabéns, excelente trabalho. Eu vou repetir uma pergunta que foi feita aqui, se é possível, né, a professora Andréa já tinha respondido no chat, usar o SIG para logística. Não sei se a Andréa quer repetir, dar uma explicação mais ampla. Olha, eu acredito que ele tenha feito uma afirmativa, não uma pergunta. Não sei, assim, não tinha ponto de interrogação, eu entendi como ele dando um exemplo, na verdade. Ah, tá. Né? Acho que era o Jorge, né? É, o Jorge. Se ele tinha feito uma afirmativa, eu concordei. Se era uma pergunta, então a gente pode responder, né? Então, o SIG é usado para muitas áreas, inclusive para análise de mercado. Hoje em dia, o pessoal da área de marketing e de empreendedorismo tem usado o SIG para fazer análise se é viável uma empresa com determinado perfil abrir a sua filial ou a sua matriz num determinado endereço, né? E a parte de logística, com certeza. Rodoviário também, né? Então, aplicações são inúmeras. Obrigada, professora Andréa. Professora Silvia e professor Fernando Manosso querem se manifestar? Por favor, aproveitem. Sim, obrigada, professora. Então, parabéns à professora Fabilis, professora Andréa, pela excelente live, bastante dinâmico e visualmente muito atrativo, então isso eu acho bastante interessante, não só para os alunos, mas para qualquer público, né? A cartografia temática tem esse apelo, né, visual, isso facilita muito a interpretação e até o interesse, né, o despertar do interesse das pessoas. E uma das coisas só que eu queria comentar é a respeito da fonte de dados, né, que vocês estavam pincelaram um pouco falando a respeito disso, né, a professora Andréa comentou muito, não basta apertar botões para fazer um mapa, aliás, basta apertar botões para fazer um mapa, mas não necessariamente um mapa correto, né, ou um mapa bom, né, e eu acho também que uma das coisas que a gente tem que cuidar é com a fonte de dados. Eu acredito que vocês devem estar acompanhando, né, o problema que foi, a partir de um certo momento, os dados do Ministério da Saúde, né, em relação à Covid para o Brasil, tanto é que vários órgãos de comunicação fizeram um consórcio, né, para que eles pudessem ter esses dados, porque estava havendo uma discrepância, uma distorção, e aí esses dados não estavam chegando corretamente para poder ser informados, seja para encobrir, ou seja, para superestimar valores, mas, enfim, houve a necessidade aí daquele grupo, né, de se organizar para poder fornecer esses dados. Então, uma das preocupações que a gente tem que ter é justamente de onde nós estamos pegando esses dados, se são confiáveis ou não, né, então sempre buscar órgãos oficiais, né, que teoricamente são dados mais confiáveis, aqueles que estão sendo colocados à disposição da gente. E vocês comentaram ali, a Fabilis mostrou várias formas de representação, né, do mesmo fenômeno, e hoje ainda no jornal eles estavam mostrando justamente aqueles mapas de densidade, né, falando dos bairros aqui, de maior concentração em Ponta Grossa, que eram Varandas e Contorno, e daí até o repórter falava, o Contorno onde está a UPA, e o Varandas onde está o Hospital Regional, será que tem relação com isso, né, e aí ele mesmo, o repórter, respondia, olha, na verdade, como a professora Andréa comentou, Varandas é o bairro mais populoso, o maior bairro, então por isso que vai estar uma relação aí maior, né, não necessariamente porque está o hospital lá, né? Então é importante realmente fazer essas análises, né, mas eu acho que
o geógrafo sem a representação cartográfica, como disse a André, fica manco, você não consegue fazer uma boa análise, é difícil você fazer uma análise de um fenômeno ou de um dado espacial sem você fazer a representação cartográfica. Eu acho, assim, que é extremamente importante esse apoio, e não só visual, mas para a interpretação mesmo de um determinado fenômeno. Então, parabéns, professora Fabilis, pela iniciativa, né, a professora Andréia também pela participação, né, eu acho super legal, e não só vocês trazem informações geográficas, né, de conteúdo mesmo, da própria cartografia, da cartografia temática, como associam com um tema atual, que é esse do Covid, né, que eu acho que é bem legal. E até, complementando, tem vários grupos que estão fazendo mapeamento, né, inclusive aqui no Paraná tem um pessoal da Progel, associado com a Federal do Rio Grande do Norte, mais um outro curso profissionalizante também da área ambiental, que eles estão fazendo mapas e atualizando. De vez em quando eu mando para vocês no DGEL, né, no nosso grupo ali, eu mando alguns mapas do Paraná, de Curitiba, que o pessoal também tem feito. Então, acho bem interessante, e aí eu acredito que a gente tem, como bem frisou a professora Karen, a gente tem mostrado um pouco da possibilidade de atuação do geógrafo. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, e ao colegiado também. Obrigada, professora Silvia. Eu vou pedir um espaço para divulgar a nossa programação para a partir de segunda-feira, tá? Então, no dia 6, segunda-feira, às 19 horas, nós teremos uma reflexão, uma live sobre o título Reflexões Geográficas, uma ciência plural, as pesquisas dos jovens docentes da UEPG. Estarão presentes o Henrique Pontes, o Fernando Bertami e a Karina Fioravante. No dia 8, nós teremos, às 19 horas, uma live sobre Geografia do Paraná, reflexões sobre publicações do IPARDES Paraná em perspectiva. A responsabilidade está com a professora Karen e o professor Paulo Mouro. No dia 10, nós temos uma live com o professor Selbo e o grupo de pesquisa, das 14 às 16 horas, cujo título é Curso de Inverno, Território e Territorialidades no Contexto das Pesquisas Acadêmicas. E ainda, no dia 10, às 19 horas, atenção aos alunos dos primeiros anos do bacharelado e da licenciatura, estando a cargo do professor Mário Lopes e o apoio do professor Almir, do bacharelado, e eu pela licenciatura. Essa live, ela é dirigida para os alunos dos primeiros anos, preferencialmente, e é onde nós vamos tratar de algumas questões para eles que recém chegaram e tiveram a interrupção do contato direto na universidade, de como funciona a universidade, os programas, as questões que eles estão demandando nas perguntas conosco, tá? Por enquanto é isso. A partir de segunda-feira nós passamos a divulgar as demais lives, tá? Deixo a palavra, agradeço novamente a participação dos colegas professores, parabenizo os nossos alunos que estão sempre aqui conosco, aproveitando esses momentos, e parabenizo a professora, né, nossa ex-aluna, a Fabilis, e a nossa colega hoje na pró-reitoria, professora Andréia, que, entre tantos trabalhos, dedicou um espaço para estar aqui hoje conosco. Deixo a palavra livre aos alunos e aos demais colegas. Da minha parte, eu agradeço, e fiquem bem, cuidem-se, riem do que não podem vencer e vençam aquilo que vocês podem competir. Tá? Uma boa noite, um abraço, e a palavra está aberta a quem quiser fazer uso. Bem, gostaria de agradecer também a professora Lígia, a professora Silvia, que se fez presente, a professora Karen, muito a professora Andréia, sempre me ajudando, né, é um apoio, te admiro muito, a Zingra, que ficou aqui, aos alunos, pessoal do primeiro ano
do bacharelado e da licenciatura. Hoje foi só para dar uma maciadinha de leve no couro, né? Daqui a algumas semanas a gente volta com tudo, com a cartografia. Espero vocês lá. A gente sabe que é difícil essa forma de comunicação, a gente não está habituado, né, com a EAD, mas a gente vai aprendendo, vai se ajudando e vamos ter sucesso nessa etapa, né? Então, agradeço por todos vocês que ficaram aqui nessa noite fria, né? E um abraço. Tudo de bom para vocês. Andréia? A noite é fria, mas tem uma questão do coração, né, Fabíola? Ah, sim, sem dúvida. Eu agradeço a Fabíola permitir as minhas intrusões magmáticas aí. Ah, foi uma alegria. Mas é que quem está apresentando, assim, ou a gente, quando está dando aula, é muita informação na cabeça que a gente está processando, é bom para os nossos alunos, né, da licenciatura, que logo serão professores, saberem disso, e a gente perde algumas coisas, né, esquece, porque você está tentando fazer um processamento contínuo de um monte de pensamentos. Então, a hora que eu via que, assim, tinha mais alguma informação legal para dar, aí eu tentava, né, ser a memória da Fabelisa ali que estava acelerada, né? Então, é só no intuito de ajudar e de passar mais informação, né, para os alunos, para eles verem como tudo é tão amplo, quanta coisa que está envolvida. Andréia, você Diga, era o HD externo dela. Eu era o quê? O HD externo. Então é isso. Mas como intrusão, você foi mais soleira do que Dick. Você estava mais... Boa noite, então, a todos. Bom fim de semana, dela, né? Então, aí, para começar a lembrar da geomorfologia, né? As intrusões, as estruturas concordantes e discordantes aí. Boa noite a todos, pessoal. Vamos comer uma pizza, tomar um café preto, um copo de vinho, quem puder, tá? Beijo, beijo. Até segunda-feira, neste mesmo bate-lugar. Beijo a todos. Tchau.